E Pai que está no céu, mais uma vez nós nos dirigimos ao Senhor em oração, rendendo graças a Ti pela bondade e pela Sua grande misericórdia para conosco, aonde nos deu mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Portanto, ó Deus, receba os nossos louvores, receba as nossas orações, receba, meu Senhor, diante da Sua graça, diante da Sua bondade e misericórdia, e fica conosco, e nos abençoe, e fale ao nosso coração, por intermédio da Sua palavra, no poder do Seu Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar, irmãos, sobre o poderoso culto de adoração. Essa passagem de Atos é uma passagem bastante conhecida, onde a gente vê a igreja primitiva, onde a igreja aqui, ela não era tão importante assim que ela inicia, ela não tinha coisas relevantes nesta igreja, ela não era importante aos olhos do mundo, como na sociedade dos dias de hoje. Hoje a igreja dos dias de hoje, ela é aplaudida, o mundo aplaude a igreja, há pessoas importantes dentro da igreja, né? Mas a igreja de Atos, ela não tinha dinheiro, ela não tinha influência política, e muito menos não havia na igreja de Atos dos apóstolos status social. Ela não tinha grandes templos e também, como eu já disse, não tinha pessoas influentes no meio desta igreja. É uma igreja simples, um povo simples. No entanto, essa igreja, irmãos, eles levaram milhões de pessoas em pouco tempo. E em pouco tempo, em todo o território do Império Romano, eles abriram igrejas, eles abriram congregações, abriram templos, e fizeram uma obra maravilhosa, a ponto de eles dizerem, até o Ilírico tinha chegado a voz daqueles que clamavam ao nome de Jesus. O nome de Jesus espalhava-se por todo quanto é canto, os apóstolos faziam maravilhas, pregava-se o evangelho com muita ênfase, e eles mesmos fizeram tanto poder que havia nessa igreja, do início da era cristã, a igreja primitiva, que chegaram a chocar até mesmo os líderes romanos, que se consideravam como deuses da época. E quando os cristãos então pregavam que havia um outro Deus, que era Jesus Cristo sendo proclamado, e então começaram até mesmo a ficar, até mesmo começar a perseguir esses cristãos, por causa do impacto da mensagem, do poder da palavra que havia nesta igreja primitiva. O culto prestado a Deus, irmãos, por eles, era inflamado pelo Espírito. Eles viviam concordemente em oração, constantemente em oração. Aqui esse grupo de pessoas reúne no tabernáculo para buscar a Deus. E aqui começa então o ministério do Espírito Santo, levando a igreja de Cristo aqui, batizando a igreja de Cristo, fortalecendo a igreja de Cristo, mostrando para o que a igreja de Cristo veio a este mundo. Eles, quando se reúnem aqui em Atos do capítulo 2, estavam aqui em torno de 120 pessoas que estavam esperando o cumprimento do Senhor. E no versículo 1 diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes significa 50º. E esta festa, irmãos, era realizada 50 dias após a Páscoa. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana após a Páscoa, e se torna as primícias dos que dormem. Havia Páscoa,
No final da Páscoa vinha-se a primícia, no domingo fechava no sabá a Páscoa, no domingo, o primeiro dia da semana, era o dia das primícias, e foi nos dias das primícias em que Jesus então ressuscita. Tanto que Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 20, Paulo disse: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Por quê? Jesus ressuscita nos dias das primícias. Entendendo que a festa do Pentecostes era comemorada 50 dias após a Páscoa, passava-se a Páscoa, iniciava-se 50 dias depois, então, o dia de Pentecostes. Jesus ressuscita na Páscoa, no dia das primícias, no final, e antes do Pentecostes, e fica 40 dias com os irmãos após ele ressuscitar. Ele ressuscita e ele aparece aos seus discípulos, aparece a bastante pessoas e fica por um espaço de 40 dias. Veja aí o versículo de número 3 do capítulo 1. Vejam bem: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Jesus ali começa a falar para eles das grandezas de Deus. Estava se esperando então mais 10 dias para começar então a festa do Pentecostes. Jesus então manda que eles ficassem em Jerusalém, e eles ficam por espaços de 10 dias em Jerusalém, no cenáculo, esperando a resposta de Deus, até que recebessem a promessa do Pai. Jesus falou no versículo 4, na verdade capítulo 1, versículo 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Jesus disse: olha, vocês vão para Jerusalém e ficam lá esperando a promessa do Pai. Mas qual era a promessa do Pai? O que o Pai havia prometido? Lucas escreveu também no capítulo 24, versículo 49, eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Jesus falou: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ali está o que Jesus determinou sobre os apóstolos. Olha, após eu ressurgir, vocês vão e ficam na cidade de Jerusalém, para receber a promessa do Pai. Vocês não saiam dali até que sejais revestidos de poder. Só podem sair de Jerusalém depois que forem revestidos de poder. Vejam, irmãos, que eles já eram crentes, eles já tinham o Espírito Santo, já eram salvos na pessoa de Jesus, mas ainda não estava determinado em que eles estavam liberados para fazerem a obra, de pregar o Evangelho, de falar do nome de Jesus. Precisavam primeiro ser revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo, a promessa do Pai. E qual era a promessa do Pai? O próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, para que o Espírito venha até vós. Se eu não for, o Espírito não poderá descer até vós, o outro Consolador. O Espírito Santo não só viria sobre eles em forma de poder e autoridade, mas também seria o Consolador, o amigo, aquele que estava presente, aquele que consolaria o coração nos momentos mais difíceis e das perseguições em que eles enfrentavam. Ali estavam eles. Depois disso, Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. Isso está registrado no versículo de número 9 do capítulo 1. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Jesus dá ordem aos seus discípulos, e quando essa ordem é dada, ele então é elevado ao céu. E eles ficam com os olhos fitos no céu, vendo Jesus sendo elevado, e uma nuvem oculta o Senhor, e para sempre, e lá está o Senhor à destra do Pai. Agora, esses discípulos deveriam ir para Jerusalém, e ali eles ficaram. E o texto diz aqui no versículo de número 1 do capítulo 2, cumprindo-se
o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Veja, irmãos, que eles estavam de acordo, concordemente. Eles ouviram a voz do Mestre, eles obedeceram à voz de Jesus, e não se importaram com o que ia acontecer, se haveria perseguição em Jerusalém, o que ia acontecer em Jerusalém, mas eles ouviram a voz de Jesus. O mais importante dos discípulos é que eles estavam sempre prestes a ouvir a voz de Jesus, e eles ficaram ali concordemente no mesmo lugar por 10 dias consecutivos, irmãos, esperando a promessa do Pai. Como é bom nós ouvirmos a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor, por 10 dias, imagine ficar 10 dias num cenáculo, grandes festas, alvoroço de festas que estava para acontecer, a festa de Pentecostes estava para chegar, já tinha 40 dias após a Páscoa, faltavam só 10 dias para a festa do Pentecostes. Ali estavam os discípulos, o primeiro dia, e nada da promessa do Pai, e o segundo dia, nada da promessa do Pai. E será que alguns não desanimaram, irmãos, de ficar ali esperando essa promessa do Pai? Que promessa seria essa? Se até então, apesar que eles tinham uma comunhão com o Espírito Santo, mas ainda não tinha visto nada sobrenatural ou algo extraordinário em relação ao Espírito Santo. Mas eles ficaram ali, louvando, adorando, orando, glorificando ao Senhor, num verdadeiro culto de adoração a Deus. Aqui está a paciência, irmãos, e quando nós precisamos verdadeiramente ouvir a voz de Deus, quando Deus diz para nós que nós devemos ficar em certo lugar, esperar com paciência, ouvir a voz de Deus no momento certo para agir, para nós trabalharmos, para nós fazermos aquilo que Ele determinar sobre nós. Ali estavam os apóstolos, ali estavam os discípulos, 120 nos cenáculos, esperando a promessa do Pai. Veja que no versículo de número 2, quando eles estavam todos reunidos, irmãos, versículo de número 2, e de repente veio do céu um som, a chegada do Espírito Santo, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Estudiosos, irmãos, comentam sobre a relação entre a entrega da lei de Moisés e a entrega do Espírito. A lei dada a Moisés no Monte Sinai foi exatamente, irmãos, 50 dias após a Páscoa. Assim, a dispensação do Antigo Testamento, a lei, foi dada no dia de Pentecostes. Mas a dispensação do Novo Testamento, o Senhor Jesus dá ao povo o Espírito também no dia de Pentecostes. De repente veio do céu um som de um vento forte, um vento rápido, impetuoso, sobrenatural. Foi derramado um som do céu, irmãos, o som do Espírito sobre os discípulos. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa que veio sobre eles. O Espírito Santo, irmãos, ele está sempre atuando nas criaturas de Deus. Vemos em Gênesis capítulo 1, que o Espírito de Deus, ele soprava sobre a face das águas. Vemos que quando Deus ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, a Bíblia diz que o Espírito, Deus sopra do seu Espírito sobre o homem, lhe dá fôlego de vida. Em Ezequiel 37, ele tem uma visão sobre um grande vale de ossos secos, representando a nação de Israel, e o Espírito diz: profetiza, ó filho do homem, e ele profetiza, o Espírito profetiza sobre aquele vale, dos ossos secos, e eles revivem, como analogia, a nação de Israel dando vida. O Espírito Santo, irmãos, ele é o Espírito de vida.
Ele é o espírito de glória, ele é o espírito de movimento, ele é o espírito de poder, ele não é um espírito estático que fica parado, mas ele veio para dar vida, e ele entra estrondando o cenáculo. De repente veio do céu um som. Que som foi esse estrondoso? Um som do Espírito, um som do céu, um som poderoso que veio de Deus, sobrenatural. O desejo do Espírito, irmãos, é sempre de soprar sobre as suas criaturas para dar vida. O Espírito quer soprar sobre aqueles que estão mortos. O Espírito quer soprar sobre aqueles que precisam de vida, de ressuscitar. É o Espírito que levanta, é o Espírito que alegra, é o Espírito que fortalece. Sempre é a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Eles estavam reunidos ali, irmãos, e de repente, do nada, chega o Espírito Santo de uma maneira gloriosa. É interessante que é sempre necessário, irmãos, estarmos em posição de adoração ou reverência. O Espírito Santo, ele é melindroso, ele requer de nós reverência, temor, espírito de adoração. Nós não podemos ficar na casa de Deus desapercebido, desatento, quando se vai ler a palavra, quando se vai louvar, quando se vai orar. O Espírito Santo, ele quer trabalhar no nosso coração, nas nossas vidas, e quando se está lendo a palavra de Deus, é necessário reverência. Quando estivermos orando todos de joelhos, ou quem estiver orando sentado, é necessário temor e tremor, para que o Espírito Santo venha operar no nosso coração. Nós não podemos estar com a mente, com o pensamento lá fora no mundo, pensando nas coisas da terra, pensando nas coisas desta vida, e querendo que o Espírito venha agir sobre nós. Ele não vem, porque ele é temor, ele é um espírito de melindroso, um espírito muito sensível, e ele conhece a intenção dos nossos corações. E esses servos que estavam ali, irmãos, havia temor neles, adoração, reverência, estavam esperando a promessa do Pai. Ali estava a ação poderosa da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. De repente veio do céu um som, um vento veemente, um vento poderoso, e enche toda a casa de glória, e enche a casa de poder. Veja, irmãos, que esse movimento glorioso do Espírito veio de repente, eles não sabiam, já tinham o 7º dia, 8º, 9º, 10º dia, olha, chegou o 10º dia, e até agora não aconteceu nada, mas de repente, veio o Espírito Santo. Irmãos, há relatos na história cristã, que Deus sempre pega o seu povo de repente. Há momentos que nós não esperamos, há momentos que nós não sabemos o que vai acontecer, e de repente Deus pode nos pegar, Deus pode mover o nosso coração, Deus pode mover a nossa vida, Deus pode mover a nossa família, porque Ele é o Espírito que pode vir de repente, é dentro da vontade dEle. É Ele que opera, é Ele quem trabalha, não é dentro da nossa vontade. Era um som, era real, embora não tocasse, mas eles ouviam este som, irmãos. Que som deveria ser esse? Um som de trombeta, talvez? Que som? Devia ser um som maravilhoso, um som de glória, um som que faria bem aos nossos ouvidos. O som do Espírito Santo, certamente, irmãos, vai fazer soar bem ao nosso coração. Vamos sentir alegres, felizes, fortalecidos ao ouvirmos tal som. E veio do céu. Interessante que não foi movimento de homem, não houve movimento da igreja, não forçaram no louvor, não ficaram pulando e nem sapateando, não, a Bíblia diz que veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso. É do céu, é do Espírito de Deus. Tudo que vem do céu é bom para nós, tudo que vem de Deus vai nos alegrar, tudo que vem de Deus vai nos fortalecer, irmãos, porque o que vem do homem não adianta, aquilo que é produzido não funciona, não dá certo.
Aquilo que é movimentado acaba logo, aquilo que se produz do homem vai logo acabar. Quantos movimentos que acabaram? Os grandes avivamentos espirituais que aconteceu na história da igreja, veio do Espírito Santo, de um pouco de povo que estava orando, que estava lendo a palavra de Deus, e vê os movimentos em Gales, na Inglaterra, Estados Unidos, na época de Jonathan Edwards. O poder do Espírito Santo veio de maneira estrondosa e gloriosa, quando o povo estava orando e buscando ao Senhor, concordemente, em um só coração, em um só espírito. Não havia divisão, não havia contenda, não havia mexerico, ninguém estava ali fazendo fuxico nenhum do outro, não, eles estavam orando, buscando a Deus, para que o Espírito se manifestasse. Igreja, irmãos, onde há divisão, onde há contenda, onde há problemas de membros com membros, pastorais, ministério, não há ação do Espírito. E há muitos movimentos que nós vemos hoje em dia, mas são movimentos da carne, são movimentos do homem, é produzido através da música, é produzido através da cantoria, é produzido através de teatro, é produzido de várias formas, mas não é do Espírito, porque toda ação do Espírito, irmão, qualquer movimento do Espírito é duradouro, tem um tempo que vai durar e não vai acabar tão cedo. Se o que aconteceu lá no dia de Pentecostes não fosse do Espírito Santo, essa igreja já estava destruída. A igreja enfrenta-se mais de 2000 anos na terra, é porque foi uma ação do Espírito. O Espírito veio sobre ela com poder, com autoridade, com muito poder sobre ela, veio do céu, veio de Deus, veio do coração do Senhor Jesus Cristo. Interessante, irmãos, que isso era poderoso, cheio de força, né? Ímpeto, grande poder sobrenatural. Eu fico pensando como que as forças das trevas, como que ficou quando veio aquele poder sobre a igreja, como que o mundo espiritual veio agora. Eu acho que acabou, o nosso tempo acabou, as forças espirituais da maldade. O nosso tempo agora está se esgotado, porque uma ação poderosa veio sobre os homens para ficar. Não veio simplesmente para visitar e ir embora, não. Essa força espiritual veio para ficar, para mostrar o poder de Deus, para mostrar quem comanda nos céus e na terra é o Senhor Jesus, e Ele está no meio dos homens. Ali estava o poder do Espírito Santo de Deus. De repente veio do céu um som. Ali agora o Espírito batiza, irmãos. Vejam o versículo de número 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Repartidas como que de fogo. Não era fogo, mas parecia um fogo. Pousou sobre eles. Essas línguas parece que está conectado com João Batista, quando ele profetizou em Mateus capítulo 3, versículo de número 11, quando ele disse, Jesus falou, eu em verdade vos batizo com água. João Batista falou, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Parece que tem uma conectividade aí, desse momento em que foram vistas por eles essas línguas repartidas como que de fogo. Eles viram. Deus identifica agora os cristãos, irmãos, como cabeça da igreja. Ali está mostrando que o Cristo exaltado forma o seu corpo espiritual. A ideia por trás da imagem do fogo não é somente poder, mas é também purificação. Esse fogo veio para purificar, e Deus sempre falou com o seu povo, irmãos, através de fogo, desde o início. Todas as oferendas e sacrifícios eram manifestados através de fogo. Elias manifestou através de fogo, foi para uma carruagem foi para o céu uma carruagem de fogo. Deus, Ele está sempre rodeado de fogo, sempre com trovões, relâmpagos e fogo.
E agora vem sobre os discípulos línguas repartidas como de fogo. Interessante que eles viram essa visão pousando aquelas línguas repartidas sobre todos. O versículo fala: e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos eles, o Espírito Santo foi repartido sobre cada um deles, irmãos. Poder extraordinário do céu, o fogo que veio para consumir as obras das trevas, o fogo que veio para destruir o pecado, o fogo que veio para vencer o mundo, o fogo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o fogo abrasador, um fogo de Deus, tanto que a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, e os nossos corações precisam estar, irmãos, aquentados com esse fogo do Espírito Santo, igual estava o coração dos discípulos naquele dia. O Espírito Santo veio sobre eles em forma de fogo, com poder, com autoridade. É muito interessante essas passagens aqui, quando Jesus, ele inaugura a sua igreja, se identificando aqui com o povo de Deus. O fogo espiritual, um fogo que acende, irmãos, o nosso coração, e que precisa estar aceso, de paixão pelas almas, de compaixão pelas vidas, de pregar o Evangelho, de anunciar o Cristo redivivo, através do poder do Espírito Santo. Veja o versículo de número 4, e todos foram cheios, ninguém ficou vazio, todos foram cheios do Espírito Santo, e de repente começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar línguas. Interessante que a palavra e todos, faz uma ligação com o versículo de número 3, ou seja, ninguém ficou de fora. O enchimento, ele foi diretamente, ele foi simultaneamente. Batismo com o Espírito Santo, encheu a si mesmo, ele foi simultâneo. A mesma forma que ele batiza, ele também enche ao mesmo tempo. Ninguém ficou vazio, todos foram cheios do Espírito Santo, cheios do poder para testemunhar e servir, irmãos. Jesus, ele não quis mandar a sua igreja vazia, o seu povo sem experiência com o Espírito Santo, mas ele fala: olha, eu só vou enviar vocês depois que vocês estiverem cheios do meu poder. E ninguém ficou de fora. Durante esses 10 dias que estava ali, todos que ficaram ali receberam o Espírito Santo. Mas interessante que antes eles ouviram uma ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Versículo 4, que diz: não se ausentasse de Jerusalém e esperassem a promessa do Pai. Essa era a ordem de Jesus, para ser cheio do Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo, cheios da graça. Nós fomos batizados também, irmãos, quando aceitamos a fé. Mas a ordem de Jesus é: enchei-vos do Espírito. Fomos batizados quando aceitamos a Jesus. Todos nós somos envolvidos no Espírito Santo. Mas tem uma ordem em Efésios capítulo 5, versículo 18, que Paulo diz: enchei-vos do Espírito. É uma ordem imperativa, que nós crentes devemos sempre nos encher do Espírito Santo. Depois desse episódio aqui, várias vezes os discípulos se encheram do Espírito Santo, se encheram da graça para fazer a obra de Deus. Ninguém consegue fazer a obra de Deus se for vazio do Espírito Santo, irmãos. O batismo envolve toda a igreja e nos torna um só corpo em Cristo, mas ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é algo pessoal e individual. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo dependendo do outro, não. É única e exclusivamente dependendo de Jesus. E todos eles aqui foram cheios do Espírito Santo. O Espírito deu vida à igreja e começaram a falar em outras línguas. Línguas estas que eles nunca haviam falado.
Línguas essas que eles nunca tinham escutado, e cheios da graça, e cheios do poder, começaram a falar nessas línguas. E aqui fala no versículo 5, e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquilo ocorreu, no versículo 6, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ali havia gente de todas as nações, pasmavam-se maravilhados. Eles não são galileus? Galileus tinham uma voz pesada, Galileu não tinha não falava as palavras corretas, era um povo da roça, como se fosse lá do interior, sabe? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Aí ele fala no versículo 8, como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha, esses homens não são da Galileia? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? E como que pode ele estar falando das nossas línguas aqui em Partos, Medos, Elamitas, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, várias nações, eles falavam várias línguas, irmãos. Ali estava o poder sobrenatural de Deus, e eles falavam da grandeza do Senhor, da glória do Senhor. E nós não sabemos o que eles falavam, mas falavam da grandeza e da glória do Senhor, e toda aquela multidão foi evangelizada pelo poder de Deus. O mais interessante, que Pedro então, aquele Pedro egocêntrico, aquele Pedro nervosinho, aquele Pedro que nunca tinha muita paciência, ele agora estava cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Ele se levanta no meio dos 11, cheio da graça e cheio do poder, e começa agora a pregar sob a autoridade do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele modela a vida da pessoa, ele levanta a vida da pessoa. A pessoa que é simples, ele faz dela uma pessoa poderosa. Quantos milagres, quantos sinais temos visto de pessoas mais simples ser cheias do Espírito Santo e fazerem grandes milagres. Pessoas que não sabem nem mesmo escrever direito, falar direito, mas quando é cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele fala de uma maneira extraordinária, que até os reis e grandes desse mundo se dobram diante de Jesus. Pedro que agora fala cheio do Espírito Santo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Porque eles estavam dizendo: esses homens estão cheios de mosto, esses homens estão bêbados, esses homens não sabem o que estão falando, e zombando. E alguns diziam: mas o que quer isto dizer? Sempre vai ter aqueles que zombam do Evangelho, irmãos, sempre vão ter aqueles que vão criticar os Evangelhos, mas sempre vão ter aqueles também que vão perguntar: o que quer isto dizer? O que eles estão falando da grandeza de Deus? Quem é esse Deus que eles estão falando nessas línguas, nas nossas línguas aqui, que nós nunca ouvimos eles falar dessas grandezas de Deus? Aqui está o poder sobrenatural do Senhor na vida da igreja, irmãos. A igreja, quando ela está em oração, em jejum, em consagração, voltando realmente o coração para as Escrituras, preocupado com a palavra de Deus, algo sobrenatural pode acontecer. E isso pode acontecer no nosso meio, se nós realmente nos reunirmos concordemente, em oração, sem murmuração, sem contenda entre nós, sem inveja, sem orgulho, e nós buscarmos verdadeiramente a Deus em oração, passar horas de oração, não sentir ali o joelho doendo, mas orar, joelhou, senta, vamos orar, vamos buscar a Deus, e vamos atrás das almas que estão perecendo, atrás das vidas que precisam ouvir falar de Jesus, porque esse poder, irmãos, é para nós, mas precisa que o culto tenha reverência, um culto de oração, de louvor verdadeiro, de gratidão a Deus, de santificação, de pureza, de amor à palavra do Senhor, onde Deus quer operar, irmãos. Esses são os requisitos para Deus trabalhar no meio do seu povo. Ele requer isso de nós, das nossas vidas, sem a qual Deus não tem como operar. Nós devemos renunciar o mundo, os nossos desejos, os nossos pensamentos carnais, e olhar para as Escrituras e buscar veementemente o poder de Deus nas nossas vidas.
o poder do Espírito Santo de Deus. Veja aqui que Pedro, depois que ele começa a pregar, irmãos, só na sua primeira pregação, 3.000 almas aceitam a Jesus como seu Salvador. Na segunda pregação, são quase mais 5.000 almas, em torno de 8.000 almas se converte ao Senhor. Estamos vivendo nesses dias terríveis, em que nós precisamos verdadeiramente de um avivamento, não só no Brasil. As igrejas e nós pagamos muito pouco preço ou quase nada. Vivemos de rótulos de igrejas, de placas denominacionais, de teologias, de pensamentos, e verdadeiramente a gente não tem um pensamento voltado para Deus. Estamos acostumados a vir para a casa do Senhor e voltar para as nossas casas, e não só nós aqui que somos a igreja tão pequena, mas as igrejas no mundo inteiro, igrejas ricas e poderosas, mas que não acontece nada no meio da igreja. Será que o Espírito Santo mudou? Será que o nosso Deus mudou, irmãos? Mas a palavra do Senhor é a mesma, a palavra ela não muda, o Espírito ele não muda, é o mesmo Espírito, e Ele quer fazer isso, mas nós estamos cansados, estamos afadigados, estamos entristecidos, aborrecidos, estamos nervosos com muitas coisas e não estamos preocupados com as coisas de Deus. Muitos homens do passado, irmãos, fizeram coisas gloriosas porque tiveram muito tempo de oração, uma vida poderosa de oração, e quanto mais esses dias vão se aproximando, vão ficando mais pesados e mais difíceis ainda de nós vivermos isso que o Pentecostes aqui viveu, o Atos dos Apóstolos aqui viveu, o início da igreja primitiva viveu. É muito difícil, mas é necessário que nós realmente voltamos o coração para Deus em oração, porque há muitos comentários, irmãos, há muitas coisas dentro das igrejas que não estão glorificando a Deus, por isso está faltando poder. Aí cria-se dons espirituais, aí cria-se dons, cultos avivados que eles dizem, aí usam crianças, usam adolescentes, usam as pessoas dentro das igrejas, e dizem que são verdadeiros avivamentos, mas não é avivamento do Espírito Santo. O avivamento ele não vem assim, irmãos, de uma forma em que o homem vai produzir ele de maneira alguma, não é assim. O avivamento primeiro vem com obediência a Deus, o avivamento primeiro vem com a oração, depois com as escrituras, muita palavra de Deus, muita oração, muito jejum. Então isso que nós estamos vendo aí não é avivamento. Recentemente houve um culto de avivamento nos Estados Unidos, houve um movimento aí, já acabou, já não tem mais. Agora está tendo um na Europa também, poucos tempos atrás agora, já acabou, não tem mais. O avivamento, quando é de Deus, ele permanece, ele fica. O culto precisa realmente ser voltado para o Senhor e para as Escrituras, e não voltado para o homem. Não pode ser voltado para nós mesmos, precisa ser voltado para Deus. Veja aqui, irmãos, algumas falas de alguns estudiosos da Bíblia. Um certo teólogo, ele disse: Belém foi Deus conosco, o Calvário foi Deus para nós, e o Pentecostes é Deus em nós. D.L. Moody falou: é como tentar viver sem olhos, ouvir sem ouvidos, ou respirar sem pulmões, do que tentar viver a vida sem o Espírito Santo. Francis Chan: infelizmente, a maioria dos crentes e igrejas são conhecidos por talentos e intelecto, em vez de poder sobrenatural. O pior é que estamos bem com tudo isso. Grandes homens de Deus, irmãos, estão preocupados no mundo inteiro, nessa reta final, nesses dias finais que nós estamos vivendo, em que o mundo não é impactado pela palavra, o mundo não é impactado pela igreja. A igreja ela é poderosa, ela está rica, não falta nada dentro dela, tem toda a sua glória, está sendo aplaudida pelo mundo, mas não está tendo poder, e muitos homens de Deus estão preocupados com isso. David Platt, ele disse o seguinte: é aqui que sou mais condenado como pastor, faço parte de um sistema que criou uma série de meios e métodos, planos e estratégias
para fazer igrejas que exigem pouco ou nenhum poder de Deus. Estou assustado com a realidade de que a igreja que lidero pode realizar a maioria de nossas atividades, nunca percebendo que o Espírito Santo de Deus está virtualmente ausente do quadro. Os homens de Deus estão preocupados, há igrejas que estão preocupadas, irmãos, porque a igreja ela se tornou muito moderna, muito poderosa, cheia de telões, fumaças, músicas exorbitantes, sabe? Muitos shows, coisas, tem até shopping dentro de igrejas nos Estados Unidos, mas não se vê poder, não tem autoridade do Espírito, as almas não estão verdadeiramente se convertendo, vão para dentro das igrejas, mas o coração não é convertido, eles não têm um pensamento em Cristo e são pensamentos mundanos. W. Tozer, há cerca de 50 anos atrás, ele fez um pronunciamento semelhante: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, 95% do que fazemos continuaria e ninguém saberia a diferença. Irmãos, isso é muito triste, o que W. Tozer falou. Se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, irmãos, a igreja continuaria fazendo, e não haveria, ninguém suspeitaria disso, porque o Espírito Santo já não está mais atuando nas igrejas, o Espírito Santo não está trabalhando nas igrejas, por causa do mundanismo. Os cultos realmente são feitos cultos para os homens. Rei Pritchard disse que a maior necessidade da igreja moderna é de poder espiritual, explicando que na verdade a nossa maior necessidade é saber quão grande é realmente a nossa necessidade, e essa necessidade é conhecer o Espírito profundamente e pessoalmente. Nós estamos de um jeito que oramos 10 minutos, estamos cansados em um culto, oramos 20 minutos e não suportamos mais. Nós não suportamos mais um culto de 1 hora, não suportamos mais aquele trabalho de jejum, de oração. As vigílias acabaram. Cadê as vigílias que começavam meia-noite e terminavam 6 da manhã, e quando estava o dia clareando, as pessoas queriam ainda ficar nas vigílias? Cadê aquelas casas de oração? As famílias se reuniam em oração, irmãos, quantas orações se faziam, e o povo na rua evangelizando e pregando, que a gente não se vê mais. Passa num domingo à tarde, 2 horas da tarde, está todo mundo dentro das casas, não se vê mais evangelismo, não se vê mais trabalhos de evangelismo e de oração, e isso está dificultando os cultos dentro das igrejas, e Deus não está satisfeito com essas coisas, irmãos. É os dias que nós estamos vivendo. Por se multiplicar o pecado é tão forte que vai esfriando até mesmo o nosso coração, a nossa vida, e nós achamos que está tudo bem, estamos acomodados com isso, não ligamos para mais nada, isso não nos preocupa mais. Amanhã acordamos, vamos para o nosso trabalho e temos a nossa vida, e nós queremos aquilo que é de bem para nós. Nós não estamos preocupados realmente com as almas. Os nossos cultos não são para glorificar a Deus, é para exaltar as nossas próprias vidas. Saímos das nossas casas porque nós queremos estar bem conosco mesmo, e não bem com Deus. Saímos dos cultos e saímos e dizemos assim: eu já cumpri a minha obrigação, hoje já cumpri o meu trabalho, eu não preciso fazer mais nada, agora é só domingo que eu vou na igreja. E assim vai a maioria e os milhares de cristãos na terra, irmãos. Estamos cada vez mais degradante, a visão espiritual vai caindo, o desejo da vida material é muito grande, o desejo deste mundo é muito grande, e os crentes estão cada vez mais distantes do verdadeiro culto a Deus. Perseveraram 10 dias de oração, não foram 10 minutos, não foram 10 horas, foram 10 dias de oração, dentro de um cenáculo talvez quente, a gente não sabe como que era, mas eles estavam ali orando, buscando, esperando a promessa do Pai. Hoje meia hora dentro da igreja já está cansativo, 10 minutos de joelho, a pessoa está doida para ir para casa, não tem mais desejo de louvar a Deus. As igrejas vão cada vez ficando mais mundanizadas, e estão criando sistemas teológicos, estão criando os poderes sobrenaturais, e isso não é de Deus. Revelações, o nosso culto é avivado, aqui tem revelação, tem visão, mas não muda o caráter.
é visão, profecia, você é uma bênção, você é revelação, mas não muda o pensamento, falta o poder de Deus, são mundanos, recebe as revelações, recebe as supostas curas que eles dizem, mas eles não têm uma vida na presença de Deus. Nós devemos ter cuidado, irmãos, com a nossa vida. Isso deve nos preocupar, isso deve nos incomodar. Nós devemos pensar: meu Deus, será que o que eu estou fazendo? Crentes que não lê Bíblia há muitos anos, irmãos, que não ora mais muito tempo, a não ser na igreja, só lê a palavra quando é falada na igreja, na escola dominical, quando dá na sua boca uma papinha, mas em casa não lê mais a Bíblia, não ora mais em casa, não busca mais em casa. Está faltando o quê? A ação do Espírito Santo, e queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos nos aparecer, né? Queremos falar bem, queremos tocar bem, queremos apresentar, queremos ser líder, queremos mostrar que temos e que podemos, mas menos cultuar verdadeiramente a Deus. E isso está fugindo do cronograma de Deus, da vontade do Espírito, daquilo que o Espírito determinou, que o Espírito falou. Isso está fugindo de nós. Isso é perigoso. Mas esses apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Pedro não temeu, ele não recusou o poder do Espírito Santo em sua vida, irmãos. J. Vernon, ele disse aos 86 anos, que se tivesse começado o seu ministério novamente, daria muito mais atenção à pessoa e à obra do Espírito Santo. É o Espírito de Deus é que vai movimentar as nossas vidas. Sem Ele nós não podemos fazer nada, sem Ele nós não somos nada, não há nada que possamos fazer sem a ajuda do Espírito Santo. Vamos ficar malhando ferro frio, vamos ficar batendo ao ar, e não vai acontecer nada nas nossas vidas, se nós realmente não tivermos o nosso coração voltado para o Espírito Santo, nos levar a cultuar a Deus, verdadeiramente, adorar a Deus, diante da sua glória, e diante da sua beleza, porque, irmãos, é isso que tem que acontecer conosco, que Jesus está voltando, e Ele quer buscar uma igreja quente, uma igreja fervorosa, não uma igreja fria, uma igreja mundana, uma igreja opaca, mas uma igreja que realmente esteja ali perseverando, até que do alto sejais revestidos de poder. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós te damos graças e glorificamos o teu santo nome, porque tu és um Deus maravilhoso e glorioso. Ajuda-nos a viver a sua palavra, a viver aquilo que o Senhor ordena sobre nós, que o Espírito do Senhor nos leva a glorificar o teu nome, a te exaltar, a prestarmos verdadeiramente um culto de louvor e de adoração ao Senhor, e que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Seja a sua graça, seja a sua misericórdia sobre nós. Assim nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.